Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje eu vou falar sobre o tema que nós celebramos neste mês de setembro. No mês passado, mês de agosto, nós celebramos as vocações. A nossa igreja, gosta de colocar, em cada mês a gente tem um tema para trabalhar. Mês passado foi o mês das vocações, né? Na primeira semana, nós celebramos as vocações, lembramos, né, das vocações sacerdotais. Primeiro domingo do mês, celebramos o Dia do Padre, né? Na segunda semana é aqueles que são chamados ao matrimônio e do segundo domingo do mês, Dia dos Pais, nós celebramos. Na terceira semana, relembramos aquelas vocações religiosas, consagrados. E terceiro domingo, a festa da Assunção de Nossa Senhora. E na última semana do mês de agosto, para fechar, lembramos de todas as vocações leigas, né? Todos aqueles que são chamados a trabalhar na comunidade, não são ministros ordenados, mas chamados de alguma forma a atuar na comunidade, né? Engajar, colocando seus dons, seus talentos à disposição do reino de Deus. E tivemos então, no último domingo, para fechar, a celebração do Dia do Catequista, que é aquele que é um dos maiores responsáveis, né, pela formação, pela educação, né, espiritual, pela formação dos novos cristãos, né, dos catecúmenos, daqueles que se preparam para receber os sacramentos. É isso? Então, o último domingo foi dedicado aos catequistas. E agora, nesse mês de setembro, também temos um tema, e o tema deste mês é a Bíblia. Então, nós celebramos o mês da Bíblia. O dia da Bíblia, geralmente a gente celebra no último domingo deste mês, de setembro, né? E todo ano, é uma tradição antiga que remonta aí de 1971, desde ali do Concílio Vaticano II, onde a igreja quis incentivar os cristãos, os fiéis, a estudarem as Sagradas Escrituras, né? A terem intimidade com a palavra de Deus. E aí todo ano a CNBB lança um tema, né? Tem um livro específico da Bíblia que é estudado, e esse ano é o livro de Ezequiel, né? E tem um lema. O lema deste ano do livro de Ezequiel é: porei em vós o meu espírito e vivereis. Ele é tirado do capítulo 37, do versículo 14 do livro de Ezequiel. Né? É um estímulo também para que a leitura orante seja feita, né? Todos os dias seja meditada a leitura orante, não só no mês de setembro, mas em todos os dias de nossa vida. A gente tem todo o carinho, né, que a igreja prepara diariamente, as leituras, salmo e evangelho a ser meditado todos os dias, né? E aí no mês de setembro se insere uma proposta de um livro específico. Então esse ano, né, de 2024, nós temos a proposta do livro de Ezequiel. E é também para que a gente, não só individualmente, mas em comunidade, possamos trabalhar a leitura orante, né, a Lex Divina, esse estudo aprofundado, né, ruminar a palavra, entender a palavra, não só ler, mas buscar compreender aquilo que a palavra nos diz. E o livro de Ezequiel é importante para nós porque tem uma passagem, inclusive, né, onde se baseia aí esse estudo desse ano, que tem uma mensagem mais forte, que é uma passagem, né, quando tem aquela visão que Deus dá a Ezequiel a visão de um vale de ossos secos, né, ossos ressequidos. E ele vai falar, Deus vai falar para Ezequiel, vai mostrar ali aqueles ossos todos, era um exército, né, só de esqueletos. E aí Ezequiel Deus fala, profetiza sobre esses ossos. E aí de repente eles começam os ossos a se formar carne, né? E aí aquele exército se levanta. E aí Deus fala isso, né? Eu porei em vós o meu espírito, né, para que vocês revivam. E interessante é que Ezequiel foi um profeta que esteve na época do exílio da Babilônia, onde o povo de Israel foi exilado, né, na Babilônia. Então era um momento de sofrimento, uma época de desespero, de desesperança. E Ezequiel vai levar essa mensagem, né, de esperança. Permaneçam com Deus. Deus vai refazer a vida de vocês. Vocês reviverão, terão uma nova vida. E é no sentido que traz para nós também de esperança diante das nossas dificuldades, né? A gente vê tantas situações
que várias pessoas passam, até nós em nossas casas, né? Cada um, dificuldades físicas, espirituais, né? E materiais também. Então é para trazermos esperança de que se a gente permanece com Deus, as coisas vão melhorar. E, inclusive, né, quando Deus fala, poreis um novo coração, tirarei de vós um coração de pedra e darei um coração de carne. O que é isso? É a conversão, que nós, né, Deus quer que a gente se converta. O Espírito Santo é o da Santíssima Trindade, né, aquele que a gente chama de santificador. É a pessoa santa da Santíssima Trindade que é a santificadora, que vai nos dar a santidade. Né? Então o Espírito Santo nos dá um coração de carne, um coração humano, retira de nós aquele coração duro, aquele coração cheio de mágoa, né? Hoje a passagem, né, a leitura deste domingo, o evangelho deste domingo vai falar justamente isso. Jesus vai falar, né, o que vem, não é o que causa mal ao homem, não é o que ele ingere, né, o que entra pela boca, mas é o que sai dela, que está dentro do coração, né? A inveja, os maus propósitos. Então, Deus quer tirar de nós esse coração de pedra e nos dar um coração novo. Então, toda essa mensagem, né, que vem do livro de Isaías, de Ezequiel, é um livro muito cheio de simbolismos mesmo, mas para trazer para nossa reflexão. A Bíblia nunca é antiga. Mesmo que esse livro é do Antigo Testamento, a Bíblia não é antiga no sentido de que as mensagens são ultrapassadas, mas elas são, né, para serem aplicadas em nossa vida dia a dia. Então, por isso que nesse mês de setembro, a igreja nos traz esse momento, né, para refletir sobre um livro da Bíblia, este ano, como eu falei, né, Ezequiel, e que a gente possa buscar, né, pegar ali desde o capítulo 1 até o último capítulo de Ezequiel, e buscando refletir, né, cada mensagem, ali estudar aquele contexto histórico, né, o que se passava, como eu disse, foi num tempo de exílio da Babilônia, né, o povo de Israel estava sendo escravizado ali, então Ezequiel vai ser o profeta que vai falar para o povo ali a mensagem de esperança e conversão, porque o que aconteceu com o povo de Israel, por que eles foram exilados, foi justamente por conta do pecado, por conta da vida que eles estavam vivendo, não estavam seguindo os mandamentos, não estavam seguindo a lei de Deus. Então, é necessário arrependimento, é necessária a conversão para que a gente possa ganhar uma vida nova em Cristo, né? Para que a nossa esperança possa ser renovada, certo? E por que o mês de setembro é que foi escolhido como mês da Bíblia? Porque é exatamente em setembro, dia 30 de setembro, que nós celebramos o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi um dos doutores da igreja e foi o primeiro a traduzir, né, parte das escrituras para o latim. É um livro chamado Vulgata, né? Essa tradução ficou conhecida como Vulgata. Ele traduziu os evangelhos do grego para o latim e o Antigo Testamento do hebraico para o latim também. Né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita em três línguas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Então, São Jerônimo foi o primeiro a traduzir parte da Bíblia. Então, por isso que a gente celebra esse santo tão importante, né, no dia 30 de setembro, e a Bíblia ficou, o setembro então ficou conhecido como o mês da Bíblia. Foi escolhido para ser o mês da Bíblia por esse, né, motivo. Então, eu espero que vocês busquem mais, né? Nós todos devemos buscar mais essa intimidade com as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, né? Buscar o contexto, o pretexto, né? E aquilo que se pode trazer para a nossa vida de acordo com a Palavra do Senhor, que, como eu disse, não é ultrapassada, né? Ele fala de céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a gente tem que buscar viver a nossa vida baseado nos ensinamentos de Jesus, né? Baseado naquilo que os profetas falaram para nós desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, né? Até os tempos dali o Apocalipse de São João, e usar nos nossos tempos atuais, na nossa vida, para que a gente também possa ser melhor, para que nós possamos também ser propagadores da palavra de Deus. A gente só pode
falar da palavra se a gente conhecer, porque a gente corre o risco de falar bobagem, né? Se não estudar a palavra. Então a gente tem que conhecer a palavra, porque Deus possa dialogar conosco, nós temos que estudar a palavra. Nós falamos com Deus através das nossas orações. Deus fala conosco através da sua palavra, né? A palavra bem meditada. Então, vamos buscar essa prática, meus queridos. Dá um grande abraço a todos. Deus abençoe e um santo e abençoado mês de setembro a todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo encontro com a graça dele, do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.